Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E para arrematar esse assunto de óxidos, vamos realizar alguns exercícios de fixação sobre o assunto. É de caráter fundamental que você tenha assistido as 2 aulas conceituais sobre o assunto para entender. Primeiramente, conseguir resolver os exercícios e, posteriormente, entender as explicações que eu estarei passando de acordo com cada um deles. Certo? Então, o primeiro exercício que nós temos da UERJ, ele fala: os combustíveis fósseis, que têm um papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A fórmula química desse óxido corresponde a... Pessoal, óxido ácido, certo? Óxido ácido, vamos lembrar lá, óxido ácido ele vai estar ligado ao quê? A um metal com NOx superior a mais 4, superior ou igual a mais 4, ou um ametal, certo? Além disso, ele é resultante da combustão completa de hidrocarboneto. Qual que é a combustão completa de hidrocarboneto, pessoal? Hidrocarboneto, vamos lembrar da classificação, hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Logo, então, se você realiza uma combustão completa de hidrogênio com carbono, você gera o óxido com carbono, certo? De tal maneira, então, qual dos compostos aqui que possui carbono? O primeiro só, o dióxido de carbono. É um óxido ácido? Sim, é um óxido ácido. Por quê? É o oxigênio ligado a metal. O carbono nessa situação está com um NOx equivalente a mais 4 também. Beleza? Então, ressaltando, óxido ácido resultante da combustão completa de hidrocarboneto, CO2. Alternativa A. 2. O domínio das técnicas de obtenção e manipulação dos metais para a produção de peças como parafusos e engrenagens foi um dos fatores que permitiram ao homem realizar a Revolução Industrial, construindo desde as máquinas até os automóveis. Esse material geralmente é obtido na natureza a partir dos minerais aos quais eles compõem. Por exemplo, da bauxita. Daí temos ali, ó, Al, alumínio 2O3, extraísse o alumínio, da hematita é ferro 2, Fe2O3, extrai-se o ferro, e da casterita, estrôncio O2, obtém-se o estanho O2, obtém-se o estanho. Analisando as fórmulas que representam as principais substâncias que compõem esses minérios, indique e defina a que função inorgânica elas pertencem. Pessoal, ó lá. E certo? Quantos elementos químicos constituem cada um desses átomos, dessas substâncias? Ó, 2 elementos químicos. Concordam? Qual elemento é mais eletronegativo em cada um desses átomos? De cada uma dessas substâncias? Desculpa. Aqui, ó. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Então, segundo química, a definição, o conceito químico, compostos binários, na qual um dos elementos é oxigênio, e o oxigênio é o átomo, o elemento mais eletronegativo, nós temos como função orgânica os óxidos, certo? Todos os 3 exemplos são óxidos, certo? E, como eu disse, a definição, composto binário, na qual o oxigênio ele está presente e é o átomo, o elemento mais eletronegativo. Dessa forma, a gente liquida esse exercício, certo? No próximo exercício, o vidro é produzido a partir de areia fundida e tem em sua composição principal o composto SiO2. Porém, dependendo do tipo de vidro, outras substâncias podem entrar em sua composição, tais como CaO,
que ele atribui resistência química contra agentes atmosféricos, MgO, que garante a resistência do vidro a grandes variações de temperatura, Al2O3, que confere resistência mecânica, e Fe2O3, que lhe atribui couro. Para os óxidos iônicos citados, dê seus respectivos nomes. Pessoal, então vamos lá. Quais são os óxidos que ele citou no texto? Vamos primeiro, óxidos de maneira geral. Vamos anotar esses, tá? Olha lá. SO2. Certo? CaO. MgO. Certo? Fe2O3. Esses são os óxidos que ele cita no texto, beleza? Quais são os óxidos iônicos? Iônicos, pessoal, são os óxidos que estão ligados, oxigênio ligado com metal. Óxido com silício é óxido iônico? Não, não é óxido iônico. Certo? Óxido com oxigênio e cálcio é iônico, oxigênio e magnésio é iônico, oxigênio e alumínio é iônico, oxigênio e ferro é iônico. Beleza? Qual que é a nomenclatura, respectivos nomes de cada um deles? Pessoal, nomenclatura. Vamos lá. Óxido. Qual que é a nomenclatura de óxidos metálicos? Óxido de... no elemento. Cálcio. Óxido de Mg, magnésio. Alumínio. No óxido, alumínio é variável ou fixo? Fixo. Então, óxido de alumínio. E aqui, óxido de ferro. Só óxido de ferro? Não, ferro possui inox variável. Qual que é o inox do ferro aqui? O inox do ferro nessa estrutura, olha aqui, ó. O inox do ferro aqui, ó, pá, mais 3. Logo, óxido de ferro 3. Ou óxido férrico. Também estaria correto. Beleza? Ah, professor, qual que é o lá em cima? O SO2, lembra lá? Quando você tem óxido não metálico, você tem que colocar o prefixo para o número do oxigênio e o prefixo para o número do elemento. Então aqui ó, fica dióxido de silício. Não está pedindo exercício, mas para critério já de deixar lembrar o conceito, ó, SO2, eu vou botar em vermelho porque é um óxido não metálico, certo? Óxido não metálico, então ó, é dióxido de silício, pessoal. Dióxido de silício. Tá em vermelho porque é um óxido não metálico, beleza? O exercício só pede para falar dos óxidos metálicos, mas vamos dar essa junto para relembrar o conceito para vocês. Ok? 3. A alumina, ou óxido de alumínio, como nós já vimos, além de matéria-prima que serve de fonte para o metal alumínio, pode ser utilizado na indústria como material abrasivo devido à sua dureza. A sua capacidade de reação pode ser analisada com base nas equações químicas abaixo. Óxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de alumínio e água. Aqui nós temos o óxido de alumínio reagindo com hidróxido de sódio, produzindo o oxissal. Aqui o óxido de sal, no caso, O2, qual vai ser o NOx aqui? O NOx do alumínio vai ser de mais... Aqui mais 4, menos 4, mais 3, mais oso. Então vai ser, se eu não me engano, o sal
Na, o sal derivado desse composto vai gerar um sal também com água, pessoal. Analisando essas duas possibilidades de reação que a alumina sofre, por que esse óxido pode ser classificado como anfótero? Lembrando essa palavra anfótero, a gente conversou nas aulas conceituais sobre isso. Óxidos anfóteros são aqueles óxidos que eles dependem do meio reacional. De acordo com o meio de reação no qual ele se encontra, ele vai ter ora com caráter básico, ora caráter ácido. Depende muito daquilo com o que ele foi colocado para reagir. Mas, de maneira geral, esses óxidos eles possuem essa característica intermediária entre os dois. Então, por isso, o fato, a gente pode classificar o óxido de alumínio como óxido anfótero pela capacidade dele reagir tanto com ácido quanto com base, e em ambos os casos ele vai gerar o sal e água. Sempre, pessoal. Beleza? Por fim, questão da Unesp. Considere as seguintes afirmações a respeito dos óxidos. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. Pessoal, óxido de metal alcalino, metal por si só já vai ter uma característica iônica. Mas, lembre-se lá, metal alcalino é família 1A da tabela periódica. Então, com certeza vai ter essa característica de metal, de um óxido iônico, de uma ligação iônica. Então, a afirmação 1 está correta. 2. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes. Lembra lá, o oxigênio vai estar ligado a outro ametal. Ligação de ametal com ametal tem característica covalente? Sim. Então, também está correta essa afirmação. 3. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água. Lembra lá da nossa parte da nossa aula que a gente conversa sobre um óxido básico reagindo com um ácido. Ele sim possui essa capacidade de neutralizar um ácido. Um óxido básico ele consegue neutralizar um ácido gerando sal e água, da mesma maneira que um óxido ácido ele consegue neutralizar uma base gerando sal e água, certo? Então a afirmação 13 também está correta. Ele fala que óxidos anfóteros não reagem como ácidos ou com bases. Pessoal, óxidos anfóteros, como a gente conversou no exercício anterior, ele reage sim com ácido ou com base. Ora com bases tendo caráter ácido, ora com ácido tendo uma característica básica. O tipo de óxido que não reage nem com ácido nem com base são os óxidos neutros que nós já conversamos. O monóxido de carbono, por exemplo, óxidos de nitrogênio de maneira geral. Certo? Então, são alguns exemplos de óxidos neutros e que anfóteros ele é completamente contrário. Ele tanto reage com ácido quanto com base. Então a afirmativa 1, 2 e 3 estão corretas. Logo, qual das afirmativas A, B, C, D e E é correspondente? A afirmativa A, na qual fala 1, 2 e 3 apenas. Certo? Pessoal, dessa maneira a gente encerra essa primeira parte de funções inorgânicas. Eu aguardo vocês para os próximos vídeos, na qual iremos discutir outros assuntos. Certo? Grande abraço, professor André. Até mais.